Olá, sejam bem-vindos novamente. Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre um assunto essencial na nossa abordagem teórica musical aqui, que é o assunto de harmonia funcional, certo? Então, essa aula vamos aproveitar para recuperar um pouco isso que a gente viu e, ao mesmo tempo, introduzir um pouquinho de uma ideia muito legal. A gente vai voltar um pouco em modos e a gente vai estender essa ideia e unir isso à nossa bagagem aqui que a gente está construindo de conteúdo de harmonia funcional, certo? Dito isso, vamos começar. A gente estava falando sobre harmonia funcional. Ok. Lembrando, o que a gente tinha falado, né? Você tem o seu campo harmônico aqui. E aqui você tem o seu set, né? Que é um diminuto. Eu falei para vocês que a gente tem essa ideia de que cada acorde exerce uma certa função, né? Uma certa função dentro de um contexto harmônico. De modo geral, né? Sem ser muito específico, sem dar nome aos bois, essas funções elas se distribuem em te levar para longe de casa, apontar a direção de casa e casa, né? É a função casa também, claro. Essa função aqui, ela é a mais óbvia de todas, né? É a função tônica, certo? Vocês já sabem disso, né? Isso daqui é casa, né? Casa. O repouso. Certo? Bom, você tem o 2. Vou pegar os principais primeiro, como a gente tinha feito, né? Você tem o 4. Ele é o seu subdominante. Esse é o cara que vai te levar para longe de casa, né? Esse é o cara que vai te levar para uma jornada, né? Um passeio, certo? Então ele introduz uma novidade, né? Uma novidade harmônica. Ele não tem uma vontade particular muito forte de resolver, né? Para a tônica, ele não tem esse senso direcional. Mas ao mesmo tempo, né, ele muda o suficiente para que a gente se sinta longe da tônica, né? Esse é o subdominante. Quem que é o outro protagonista aqui? Né? São 3 protagonistas. Esse cara aqui é o famoso dominante. O famoso dominante. Esse é o cara que vai te apontar, né? Ele é direcional. Ele é tenso. Direcional no sentido de que ele aponta, ele te direciona claramente para um centro tonal. E esse centro tonal é só um jeito chique de dizer esse cara aqui, a tônica, né?
centro tonal, né? Porque a tonalidade está centrada num acorde, certo? Aqui, ó. Por isso a gente fala em tom, né? Então uma música está em tom de Ré, o centro tonal dessa música é o próprio Ré, né? A música ela gira, ela gravita em torno da nota Ré e do acorde Ré, certo? Bom, e o dominante é o cara que vai te apontar de volta para ele, né? Vai falar, opa, olha aqui, que vontade de voltar para casa, né? Estamos voltando para casa, volta, né? Ele introduz tensão, né? Tensão de resolução, né? Já usando termos mais técnicos. Então essa volta para casa é nada mais do que um movimento de resolver a harmonia, certo? Resolver a música. A música resolve no seu acorde tônico. Agora, esse cara aqui, por ser um tanto quanto parecido com o 4, né? Eles compartilham duas notas, acaba que ele vai fazer um papel muito parecido com o 4. E, portanto, a gente também diz que ele é um subdominante. Ele também é um subdominante. Então, da mesma maneira que eu posso fazer um 4, 5, 1, fazendo uma cadência perfeita, né? Então, tan, 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 certo? Eu posso fazer 1, 2, 5, 1. E vocês vão ver que, apesar de ser diferente, apesar de ser reconhecidamente, notoriamente diferente, né? A sensação é similar, né? É como se você dissesse uma mesma frase de maneiras diferentes, usando palavras diferentes, mas no final das contas a sua frase quer dizer exatamente a mesma coisa. Mais ou menos essa ideia, né? É como se você tivesse escolhido uma palavra diferente dentro dessa frase, né? E essa palavra dá uma nuance um pouco diferente na frase, mas o sentido geral da frase permanece igual, né? O movimento é de subdominante, dominante e tônica. E aqui também subdominante, dominante, tônica. Certo? Bom. O 3. O 3, por ser um acorde muito parecido com a tônica, vai ter um papel tônico também. Vai ter uma função tônica, correto? Né? Então vocês vão ver que não existe um movimento harmônico forte do 1 para o 3, né? Quando você vai do 1 para o 4, existe um forte senso de movimento, certo? Então, a gente tem aqui Dó, Mi, Sol, Fá, Lá, Dó. Então, Dó, Mi, Sol, Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó. Então, você vê claramente que a gente está andando, certo? Você vê claramente que a harmonia andou, né? Então, você ouve aqui movimento. Um movimento, claro, aqui. Mas quando você vai de um Dó, Mi, Sol, Si. Ainda mais se eu inverter o acorde, né? Que a gente está dando um salto. Dó, Mi, Sol. E eu colocar um Si aqui. Mi, Sol, né? De tal forma que isso daqui, ó, que é exatamente igual. Então, visualmente, né, antes de eu cantar aqui, você já vê que muito pouca coisa está mudando. Isso daqui permaneceu estático e o Dó quase que não muda, ele só pula meio tom para a esquerda, né? Então no final fica Dó, Mi, Sol, Si, Mi, Sol. Perdão, acabei cantando errado, né?
Dó, Mi, Sol, Si, Mi, Sol. Agora sim. Dó, Mi, Sol, Si, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol. É quase como se eu estivesse cantando a mesma coisa. Certo? Quase. Então tem muito pouca distinção harmônica entre eles. Dessa maneira, né, a gente coloca a função dele como tônica também, né, porque fica essa ambiguidade, né? Bem, o 6. O 6, a gente também vai encaixar ele como tônica, né? O 6 ele é bem mais evidente do que o 3, né? O 3 eu tive que dar toda essa explicação aqui, fazer uma espécie de convencimento aqui, né? Mas o 6 não. O 6, o que diferencia o campo em relação a 1 do campo em relação ao 6? Nada. Absolutamente nada, né? O 6 é o 1 e o 1 é o 6. Eles são farinha do mesmo saco, né? Eles são dois lados de uma mesma moeda, certo? Existe sempre essa dualidade. Sempre essa dualidade aqui. Sempre. É claro que você tem uma progressão assim. Fá, Sol, Dó, Lá menor. Fá, Sol, Dó, né? Então, Fá, Sol, Dó, Lá menor, Fá, Sol, Dó. Essa progressão está em que tom? Mas, obviamente, ela está em Dó, né? É uma progressão em Dó. Fácil, né? Mas é muito fácil também da gente deixar as coisas bem ambíguas, né? Então a gente pega Lá menor, Sol, Fá, Mi, Lá menor, Ré menor, Lá menor. Eu vou botar o Sol, Lá menor, Sol, Dó, né? Então a harmonia, ela soa inteiramente menor, por 90% da progressão, né? Então, Lá menor, Sol, então, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Gi, Si, Lá, Dó, Mi, Ré, Fá, Lá, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Dó, Mi, Sol, certo? E aí do nada, eu ponho aqui o dominante, né? E resolvo no meu 1. Se eu cortasse essa parte da música, você diria com certeza que a música está em Lá menor, né? Mas como eu finalizo desse jeito, aí você já tem outras evidências que te fazem crer, não, então, talvez a música esteja em Dó, né? Então, não é sempre clara a distinção, né? Muitas vezes vocês vão ver que a divisória entre esses dois aqui é muito borrada, né? Muito ambígua, certo? Não é claro. O que vai te dizer em qual das duas tonalidades está a música são algumas evidências de contexto. Então, por exemplo, a ênfase, né? Muitas vezes a melodia vai te dar dica, né? Então, que nota ele está enfatizando na melodia? Ele está enfatizando a relativa ou está enfatizando a relativa maior, né? Ou a relativa menor? Que ele está em outras palavras, ele está enfatizando o sexto grau, né? Se a gente considerar que a música, o primeiro grau é Dó, ou ele está enfatizando o primeiro grau? Ou vice-versa, né? Se a gente considerar que a música está em Lá menor, ele está enfatizando o primeiro grau ou o sexto grau, que é Dó, né? Qual deles ele está enfatizando, né? A melodia dá uma boa dica, né? Outros elementos são, por exemplo, como é que ele termina as frases, né? Aliás, não diria nem frases, mas como é que ele termina os ciclos harmônicos, né, da progressão.
Porque normalmente o jeito como você termina é mais importante do que o jeito que você começa, né? Porque o fim é o que fica, né? O fim é mais enfático. Então, por exemplo, aqui, né? Eu fiz toda uma harmonia que parecia estar baseada em Lá menor. Mas o fim é o que fica, né? Então, como eu fiz aqui. Tam, tom, tam. Então, isso nos diz de alguma maneira que a harmonia deve estar centrada em Dó, né? A gente discute isso mais, claro, outra hora. Mas voltando aqui, resta pra gente o 7º grau, né? E o 7º grau é dominante, né? Se vocês bem se lembram, o que acontece no 7º grau? Se a gente pegar um 5, 7, assim, traduzindo para Dó, o que seria isso? Sol, Si, Ré, Fá. Sol 7º. Um Sol 7º. O que a gente tem aqui? Se a gente ignorar o Sol e pegar só essa parte do acorde, a gente tem exatamente um Si diminuto, né? Um Si diminuto tríade. Ou seja, dentro de um acorde de Sol, dominante sétima, a gente tem o próprio diminuto, né? E o que dá a característica de dominante para o dominante, né? O que dá a característica, a função de dominante para o grau dominante? É esse cara aqui, ó. É a sensível. É a sensível. E, no caso do dominante sétima, né? Uma grande contribuição vem desse intervalo aqui. Intervalo de trítono. Certo? Então são essas duas coisinhas. O nosso Si diminuto, ele tem a sensível. A sensível é a própria fundamental do acorde. E ele tem o trítono. O trítono é a diferença entre a fundamental e a quinta do acorde, né? Porque a quinta do acorde é uma quinta diminuta, certo? Ou seja, faz um trítono. Então nada mais natural do que ele ser dominante também. Agora, nem sempre ele vai ser dominante, né? Às vezes eu consigo colocar esse acorde como outra coisa, né? Como parte de uma progressãozinha maior. E eu vou discutir isso com vocês. Mas, por hora, vamos dizer que ele é só dominante mesmo. Certo. Então a gente está aqui, a gente já falou um tantão disso daí. Mas a gente só está falando de 7 acordes, né? A gente só está falando de 7 acordes. Vamos supor. Que tem uma progressão assim. Dó, Sol, Ré, Fá. E a gente resolve em Dó. Olha que coisa interessante, né? Bom, o nosso campo harmônico, ele é assim, certo? O nosso campo harmônico, ele é assim. Bom, o Dó seria o nosso 1, né? Temos uma progressão em Dó.
E depois a gente foi para o dominante, ok? Justo. A gente caiu no 5. Depois a gente foi para o Ré. O que é o Ré exatamente aí? Parece que a gente foi para o 2. Ok, mas o 2 é menor. Certo? O Ré é composto das notas Ré, Fá sustenido e Lá. De onde que veio isso daqui? Com certeza não foi da escala de Dó. Como é que vai ter um Fá sustenido na escala de Dó? Então tem alguma coisa pegando aqui, né? Mas eu usei Ré. E aí? Como é que fica essa história? Eu usei. Eu posso usar, ninguém me impede de usar, né? Essa progressão aqui, vocês não estão ouvindo, eu vou tocar para vocês daqui a pouco, mas é uma progressão que soa muito bem. Então, como explicar isso, né? E a explicação é muito elegante, muito simples. Isso a gente vai chamar de empréstimo modal. Empréstimo modal. Empréstimo modal é um assunto extenso aí que a gente pode trabalhar nas próximas aulas, né? Muitas opções do que você pode fazer, né? Então, eu preciso que vocês se lembrem, né, da nossa aula de modos, certo? A gente vai recuperar todo esse conhecimento e usar ele aqui. Então vocês lembrem, né? Vamos colocar essa progressão aqui. Dó, Sol, Ré, Fá, Dó. Ok. A gente tem aqui o nosso modo jônio, né? O modo jônio é o modo padrãozinho, né? Então você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nosso modo padrão, a escala que todo mundo aprende na infância. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Justíssimo, né? Agora, o que eu tinha falado sobre os modos, né? O modo nada mais é do que uma reinterpretação da escala, né? Porque a gente pega um centro tonal, uma tônica, e o que a gente faz? Vou escrever assim. O que a gente faz? A gente anda aqui um tom, a gente anda no tom, semitom, tom, tom, tom. É assim que a gente monta uma escala, certo? Anda um tom, mais um tom, semitom, tom, tom, tom. É assim. Agora, é assim que a gente monta a escala natural maior a partir dessa tônica aqui. Se eu pego esse conjunto de notas e eu simplesmente atribuo o valor de tônica para outra nota que não essa primeira aqui, eu tenho outra sonoridade. Eu tenho outro universo. O que acontece se eu trocar a ordem, né? Então, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, né? Beleza. O que acontece se eu fizer isso? Agora eu tenho, isso daqui é Dó jônio, agora eu tenho Ré dórico. E se eu pegar a partir de Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho Sol mixolídio, né? Isso são os embaralhamentos, né? Os arranjos da escala de Dó. Bom, no que isso ajuda a gente aqui, né? Porque a gente está procurando, a gente está olhando aqui, tentando achar uma justificativa para uma nota alienígena. E essa nota alienígena é a nota Fá sustenido, né?
Dó, Ré, Fá sustenido, Lá. Essa é a nota alienígena, né? Então, como explicar isso, né? Aqui, evidentemente, a gente não vai conseguir explicar, porque o Fá, uma nota nunca vai virar outra nota aqui. A única coisa que a gente está mudando é o arranjo. Mas bem, e se a gente fizer o seguinte? E se a gente pegar essa escala aqui? Jônio. Correto? E a gente pegar essa escala. Que escala é essa? Famosa escala de Sol, né? Escala de Sol maior. Então você tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, né? Seguindo a nossa lógica, né? Então tem uma tônica aqui, anda tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Perfeito, né? Ok. E o que acontece quando eu pego o lídio? Lídio, se vocês estão bem lembrados, né? Quarto grau. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Olha só que interessante, né? Então a gente tem uma coisa que está centrada em Dó, né? Então aqui eu vou colocar Sol, Dó. Agora, isso daqui é a minha tônica. Isso é a minha tônica. E olha só quem é o meu quarto grau. Olha quem é meu quarto grau. Vamos montar o campo disso aí? Vamos montar o campo, né? Dó, Mi, Sol, né? É um, normal. Ré, Fá sustenido, Lá. Olha só. É um 2. Maior. Não é um 2 menor. Um 2 maior. Mi, Sol, Si. É um 3 menor. Ok. Fá sustenido, Lá, Dó, né? Então isso daqui é um 4, né? Só que agora é um 4 menor, 7, bemol, 5, né? É outro jeito de escrever o meio diminuto, né? Na verdade aqui, né? Aqui eu tô falando tríade, né? Então, na verdade, vamos deixar assim, né? Menor, bemol 5. Ok. Então você tem o seu Fá sustenido, Lá e Dó, né? Sol, Si e Ré. Então você tem o dominante preservado aqui. Lá, Dó, Mi. Você tem o seu sexto grau menor, também preservado. E aqui você tem o quê? Si, Ré, Fá sustenido. Ou seja, você tem um sétimo grau, que agora é um sétimo grau menor, né? Então, ó, uma tríade menor. Legal, né? Então, o que está acontecendo de verdade? Que campo que a gente está usando aqui? Ora, a gente está usando o campo de Dó jônico. Ou seja, né? A gente tem os acordes Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. Correto? A gente tem esses acordes, né? Deixa eu colocar aqui. Dó, lídio. E vamos colocar aqui. Dó, jônio. O
Que campo a gente está usando? Ora, a gente está usando Dó jônio, né? Então, meu Dó é o 1, meu Sol é o 5, meu Fá é o 4. Ok, perfeito, né? O que está acontecendo então? O que está acontecendo é, a gente está usando um campo e se emprestando de uma sonoridade de outro campo. E daí vem o nome empréstimo. Empréstimo modal. O nome não poderia ser mais apropriado, né? Porque o que você está se valendo, né? O que você está fazendo é pegando emprestado um dos acordes de um campo paralelo, né? E o que eu quero dizer campo paralelo? Eu quero dizer os outros modos com o mesmo centro tonal, né? Então, você tem Dó jônio, né? Você pode pegar emprestado de Dó lídio, Dó mixolídio, Dó eólio, né? Você pode pegar emprestado de Dó lócrio, Dó frígio, né? Enfim, você pode fazer o que você quiser, entende? Essa é a ideia do empréstimo modal, é fugir um pouco do campo que você está, pegando um acorde ali, ó, do outro campo e tomando emprestado para si. Então você não saiu de Dó jônio, você está em Dó jônio, você está. Mas você está se valendo da sonoridade aqui, emprestando de outro campo, certo? Essa é toda a ideia. Bom, talvez seja um conceito muito novo e ainda não tenha ficado muito claro. Considerando isso, vamos ver como é que fica isso na prática no piano. Vamos lá? Bom, recapitulando a harmonia funcional, né? Então a gente tem aqui sua tônica, né? Subdominante, função tônica, subdominante, dominante, tônica, dominante. Certo? Então, com isso a gente consegue construir relações, né? Então, por exemplo, aquela que eu tinha falado. O exemplo mais clássico, né? Então, novamente. Então, você tem um movimento bem legal aqui. Agora, nota como é aquilo que eu falei, né? A frase ela quer dizer uma coisa similar, mas ela foi montada de maneira diferente, né? Dando nuances diferentes. Então, olha aqui como é que fica a diferença.
Percebam, né? Particularmente eu gosto muito mais do 2-5-1 do que do 4-5-1, né? O 4-5-1 ele é muito clichêzinho e bonitinho, né? O 2-5-1 ele é bem mais elegante, né? E mais diverso, né? Mais colorido. Porque isso aqui fica muito bland, né? Fica muito meio sem gosto, porque é tudo maior, né? Tudo maior. Aqui não, a gente já mistura sonoridades um pouco, né? A gente já mistura uma sonoridade menor, uma maior. E resolve. Esse acorde é muito bonito, né? Acorde com sétima. E aí? Fica bem legal, né? Mas ao mesmo tempo você tem a mesma ideia, né? Você tem a ideia de tum-pão, né? Então você tá aqui em casa, foi levado para longe de casa. O acorde direcional, casa. Bom, agora voltando naquela ideia, né? Como é que entra? A progressão finalmente... Ah, antes de falar disso, eu devia falar daquela progressão, né? Para explicar como as coisas podem ser ambíguas, né? Como é que era a progressão que eu tinha feito? Era alguma coisa assim, né? Certo? Então, assim. E depois... Como é que era? Era alguma coisa assim, né? Então, de novo, vamos lá. Perceberam? A harmonia ela começa toda escura, né? Usando o termo que eu já falei para vocês, né? Sobre a diferença entre claro e escuro, entre brilhante e não brilhante, né? Olha só como ela começa negra, né? Então... É quase como se eu tivesse tirado isso aqui do nada, né? Os campos são iguais, né? Tirando... talvez eu tenha trapaceado um pouco nessa ambiguidade, mas é uma trapaça legítima, né? Usando esse acorde aqui, né? Esse acorde aqui, ele é o dominante do Lá, né? O dominante do Lá menor. Então ele é completamente direcional pra cá, né? Então não ficou exatamente, não usei exatamente um campo que é igual ao do Dó, né? Mas eu poderia muito bem ter feito isso, né?
Enfim, né? A ideia que eu quero passar é que muitas vezes tom vai ser uma coisa ambígua, né? Vai depender de uma análise mais profunda, não é assim, essa música tá nesse tom, acabou, não tem discussão, né? Às vezes vai ter muita discussão acerca de qual tom tá a música, às vezes vai ter um resultado, uma versão correta dos fatos, né? Às vezes tem um tom certo, mas esse tom necessita de uma investigação mais detalhada para ser descoberto, né? Perdoe. Para ser descoberto, né? Não é uma coisa de tem esse campo aqui, esse campo tem esses acordes, logo tá nesse tom, né? Não é por aí, né? Você precisa enxergar outros elementos da música. Agora sim, como eu ia dizendo, aquela progressão, né? Como é que ela se dá? Acabei extrapolando aqui, né? Já vou falar do outro acorde também. Tá tudo dentro do mesmo assunto, né? Então, o que eu tô fazendo aqui? Que legal, né? Ainda fica esse cromatismo aqui, então. Então, acabei de usar o sol, né? Certo? Então fica essa linha cromática aqui. Então aqui. Fica essa linha cromática perfeita, né?
Então isso aqui dá uma outra sonoridade. A música aqui, no caso, ela fica mais brilhante, né? E se é isso que você quer, então é isso que você tem que fazer. Ficaria muito diferente se eu fizesse. Agora assim fica mais brilhante. Certo? Agora, como é que eu faço isso? Eu me valho desse campo aqui. Usar esse campo aqui, né? Essa escala, no caso, né? E aí, dessa escala, vem esse campo. E qual que é esse acorde aqui? Esse acorde aqui é o nosso diminuto, que poderia muito bem ser um meio diminuto, né? Então, com as sétimas. Sétima aqui. Agora, claro, vocês vão de reparar que o campo é igual ao de sol, né? Perdão. Mas agora a nossa referência é Dó. Repousou. Repousou aqui. Não é como se a nossa tônica magicamente fosse Sol. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. As notas estão todas permitidas aqui, dentro de Sol. Mas,
tom está além disso. Tom não é as notas permitidas dentro da escala. Tom é onde a música repousa. Tom tem um significado mais profundo do que isso, né? Então, a música inteira estava girando em volta dessa sonoridade. Acabei errado aqui, né? O tom de lídio, né? O modo de lídio, ele é um modo muito bonito. Ele é um modo, como eu já expliquei, mais onírico, né? Mais fantasioso. Viu? A música tá finalizada. A música tá finalizada. Então o que eu fiz, né? Voltando lá. Eu tava numa progressão claramente em jônio. Me emprestei daquele outro campo no qual a gente estava e saí dele. Pronto, saí. É só um empréstimo. É uma coisa de momento. Me perdi. Certo? Uma coisa de momento. Outra coisa de momento, né? Funciona perfeitamente. Sou melancólico, né? Sou melancólico, mas não soa mal. Soa muito bem, na verdade. Mas de onde que veio isso daqui? Fá menor. Eu encontro Dó, encontro Fá, ok. Mas de onde diabos vem Lá bemol? Lá bemol não está na escala de Dó. É Lá, é Sol ou é Lá. Não tem nota do meio, né? Olha só que coisa estranha. Errado, né? Mas de onde que poderia vir isso? Bom, nada me impede
de ir em outro modo, né? Buscar isso. Então vou tocar de uma maneira diferente para ficar enfatizado isso. Olha só. Olha só que perfeito, né? Agora o que eu fiz aqui? Interessante, não só a gente teve um acorde invasor aqui, com uma nota invasora, como a gente teve outra nota invasora aqui. Olha o que eu fiz. Que nota é essa? Mi bemol? De onde que vem Mi bemol? Se eu tô na escala de Dó, né? De onde que viria isso, né? Agora a gente tem duas pistas, né? A gente tem a pista do Lá bemol e do Mi bemol. Vocês conseguem já perceber de onde pode estar vindo isso? Se conseguem, parabéns, né? Essa escala aqui. Que escala seria essa? Gloriosa escala de Dó menor, certo? Então por isso que faz tão sentido faz tanto sentido aqui nessa hora eu usar isso. Faz muito sentido, né? Porque nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou me emprestando de quem? Eu estou emprestando do campo de Dó menor. Que nada mais é do que Dó eólio, né? Então aqui é como se eu estivesse em Dó menor, né? Uma vez que eu tenha resolvido, eu estou de volta no meu Dó. Na verdade, né, de volta assim, eu não mudei de tom. Eu sempre estive em Dó, né? Só que eu me vali da sonoridade de outro tom, de outro modo, né? E como eu estava passeando por outro modo, a escala que eu uso vai ser a escala desse modo, vai ser a escala que vai encaixar, né? Então, olha só que interessante, eu posso ter uma progressão aqui muito mais rica, me valendo jônio, lídio, voltei para jônio, agora fui para eólio. Simples assim, isso é o seu empréstimo modal. Bom, espero que tenha ficado legal. E nas próximas aulas a gente continua explorando isso aí. Até a próxima.